left and right, gama I, left and right, interagindo com Y. E aí nós temos a ação completa, de ângulo acoplado com o setor de matéria. E aí, mais uma vez, fica claro, né, que o Fermi left tem interações completamente diferentes do Fermi right. Está aqui. Vamos observar as seguintes características. Olha, vamos olhar aqui essa interação. Essa corrente aqui é uma corrente carregada. O neutrino é neutro. Esse lepton é o lepton carregado, é o elétron, carga menos 1. Então essa corrente aqui, essa corrente eletromagnética aqui, essa corrente eletromagnética, essa corrente leptônica, é uma corrente que tem sinal carga menos 1. Então é claro, o meu lagrangiano, todos os termos do lagrangiano tem que ser neutros. Né? Em cada termo do lagrangiano nunca posso ter uma carga. Né? Cada termo do lagrangiano é neutro eletromagneticamente, porque a simetria comum é uma simetria chamada uma regra de superseleção da natureza. Então esse cara aqui, se eu tenho uma corrente que tem carga negativa acoplada a um certo campo vetorial, esse aqui só é invariante eletromagnético se essa carga for positiva, porque aí a carga U1 aqui cancela a carga 1. Então sempre a gente precisa, do ponto de vista da conservação da carga elétrica, acoplar uma coisa negativa com uma coisa positiva. Então se esse cara aqui tem carga negativa, essa composição aqui, essa composição complexa, descreve um bóson carregado positivamente. Então essa combinação aqui, Bn menos IBN2, é que nós vamos identificar como o campo WI carregado positivamente. Então, o campo WI carregado positivamente é por causa desse sinal da carga. E aqui é a mesma coisa. Esse termo aqui é o conjugado complexo dele. Se eu tirar o conjugado complexo, vai ficar lepton barrado, gama mi barrado é gama mi, neutrino lepton. E aí o conjugado desse é esse cara. Então aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui é 0, esse lepton tem carga menos 1. Mas se o lepton tem carga menos 1, o lepton barrado tem um complexo conjugado. A carga dele é mais 1. A fase aqui muda por causa do barrado. Então, essa corrente aqui é uma corrente com carga mais 1. É uma corrente carregada positivamente. Então, é claro que esse bóson aqui tem que ter uma carga negativa, como a gente já esperaria, que é o complexo conjugado desse. Então, esse cara aqui nós interpretamos como sendo o W. Certo? Depois a gente pode ou não, se quiser, incorporar. Depois a gente vai ver se vai ser necessário. De repente eu posso botar esse fator sobre 2 aqui, dizer que isso tudo aqui sobre 2, aqui é o meu Bn+, isso aqui tudo sobre 2, aqui é o meu W. Então, por enquanto não estamos preocupados com os fatores, nós estamos preocupados com a interpretação. Então, eu tenho um bóson carregado, fazendo a mediação da interação entre o neutrino e o elétron, né? O lepton, então, é o lepton. Então, é como se tivesse assim, um vértice assim. Eu tenho um lepton, depois tenho o neutrino, e interagindo aqui, é como se aqui entra, né? Então, tivesse aqui um lepton de carga negativa, aqui um neutrino e aqui um bóson com carga positiva. Então, eu tenho aqui o W mais interagindo com o elétron, left, com o neutrino. Então o bóson ele vai ver uma interação puramente elétrica. Esses dados mais, eles vão estar interagindo com uma corrente completamente elétrica. Então está aqui. Então é esse vértice. Né? Então a gente pode ver então, que um elétron pode virar um neutrino e emitir um W+. Então isso é importante para a QED. Na QED, quando a gente estuda o momento de polo magnético do elétron, a gente tem algo desse tipo na QED. Esse gráfico aqui é o gráfico da primeira ordem da correção, o momento de polo magnético do elétron. Aqui eu tenho fóton, aqui eu tenho elétron e fóton. Mas agora, no modelo padrão, o elétron que está aqui, ele pode interagir com o neutrino. Então eu poderia, vamos pensar, eu posso fazer, vamos botar aqui de uma outra forma. Vamos botar aqui ainda o elétron, vamos dizer que a gente ainda queira ter o elétron. Então se aqui eu tenho o elétron, vou botar aqui o fóton, vamos dizer que, fazer isso aqui.
algo assim. Então, se aqui é o fóton, e aqui é o neutrino, e aqui é o neutrino, o neutrino se acopla aqui com o elétron e emite um W. Aqui eu tenho neutrino, elétron, W. Então, eu agora posso gerar alguma coisa que indiretamente me acopla o fóton com os neutrinos, através desse loop quântico aqui, desse processo virtual. Então, esse processo aqui, agora, o fato do elétron poder transitar, do neutrino transitar no elétron emitindo um W, isso, ou o elétron, esse neutrino aqui transitar para esse elétron absorvendo esse W, então eu posso agora ter um processo que vai me dar alguma correção indireta para a interação neutrino-fóton. E isso aqui é que vai dar uma contribuição ao momento de polo magnético do neutrino. Apesar do neutrino ser neutro, esses processos virtuais, o elétron que está aqui dentro, circulando nesse loop, trocando Ws carregados, isso, de uma certa maneira, confere uma pequena ideia de uma carga para o neutrino adquire momento de polo magnético. Então, essa interação, para vários pontos de vista, é muito importante. Mas o que é importante é perceber que na interação eletrofraca, a partícula trocada, né, bóson trocado, sendo carregado, eu tenho essa transição, elétron-neutrino. Elétron vira neutrino e neutrino vira elétron, por exemplo, aqui. Então, aqui eu começo com neutrino, tá? Como se eu tivesse algo assim, neutrino, vira elétron, e aqui emite um W, né, carregado negativamente. Só para dar ideia desses processos que estão acontecendo aqui. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante, por exemplo, é observar que, olha aqui a interação do neutrino. Vamos aproveitar esse termo que quer que eu feche a aula de hoje com isso. Eu ia precisar desse quadro para a próxima aula. Eu vou aproveitar ele só para fazer uma outra avaliação importante, que é o seguinte: vamos pegar todas as interações aí do neutrino. Vamos pegar essa interação. Neutrino left, neutrino left, neutrino left, neutrino left. Então está aparecendo aqui no setor do neutrino a seguinte interação: neutrino left barrado, gama mi, neutrino left. E aí ele se combina com esse fator aqui, com esse termo aqui, menos G sobre 2, BM3, esse termo aqui, estou juntando esse termo aqui com esse termo aqui, que é a interação pura de neutrino. E aqui vai ter mais G' Y. Aqui. Certo? Isso mesmo. Opa, aqui eu fiz o lugar. Aqui essa interação. Menos G sobre 2. Então, vamos olhar para esse termo aqui. Só para fechar. Aqui vocês observam o seguinte: nós temos, vamos pegar só as interações do neutrino. O neutrino é neutro. Então, eu tenho essa corrente aqui. Então, nessa descrição unificada, eu tenho uma corrente de neutrino, puramente de neutrino, acoplada a um campo de gate. O neutrino é completamente sem carga elétrica. Então, do ponto de vista da interação eletromagnética, a gente sabe que quando a gente tem uma corrente eletromagnética, ela se acopla com o campo eletromagnético, assim, seu acoplamento mínimo eletromagnético. Essa corrente carrega a carga, quer dizer, dentro dessa corrente aqui basicamente é isso aqui, é o E. Num pensamento, se a carga é uma carga, se a corrente é uma corrente fermiônica, essa é a corrente, a carga elétrica e a estrutura que me dá a corrente. Isso aqui se acopla com o fóton. Como o neutrino é neutro, a carga dele é zero, ele não pode interagir com o fóton. Então, essa combinação, sabe que a gente está imaginando que essa teoria vai descrever o eletromagnetismo e que o fóton vai ter que aparecer. O fóton tem que estar aparecendo em função desses bósons de gate. W+, a gente já viu que o BM1 e o BM2 se combinam num bóson carregado positivo e num bóson carregado negativo. Tem à minha disposição 4 bósons de gate, né? Vamos dizer, BM1, BM2, BM3 e o Y1.
Então, esses dois aqui já se comprometeram para formar bósons vetoriais carregados, WI mais menos. E sobraram esses dois bósons de Gade aqui. O fóton tem que sair daí. O fóton, então, tem que ser uma combinação. Ou a gente já viu que o fóton não pode ser o BM3, porque se o fóton fosse o BM3, o fóton estaria dentro do SO2, e aí eu teria uma constante de acoplamento, que seria a constante de acoplamento eletromagnética, ela estaria totalmente presente dentro do SO2. Então, o fóton tem que ser, na verdade, alguma coisa que seja essa combinação. Então, eu devo ter uma combinação, vamos dizer assim, um coeficiente que eu posso chamar de, Si 1, Si M3, mais zeta Y'. O fóton tem que sair de uma combinação linear desses dois campos. Claro, eu tenho 4 bósons de Gade, eu tenho que ter 4 combinações independentes. Mantém um número de graus de liberdade. Então, BM1 e BM2 se converteram em 2 bósons, W mais e W menos. Eu tenho que tirar 2 bósons daqui. BM3 é uma combinação de BM3 com Y' e uma outra combinação de BM3 com Y', que seja Si' BM3 mais um zeta' Y'. Tem que ter 2 combinações independentes que vão formar 4 bósons de Gade. 1, 2, 3, 4. Passo para 1, 2, 3, 4. Então, não perdi o número de bósons de Gade independentes. Só que o neutrino é completamente neutro. Então, se ele se acopla com essa combinação aqui, essa combinação não pode ser o fóton. Porque o fóton ele precisa se acoplar com uma corrente. Quer dizer, a corrente é neutra, claro, porque a fase daqui carrega a fase daqui. Mas a carga elétrica está aqui. Essa corrente é uma corrente de uma carga elétrica. Essa corrente externa é o fluxo de uma carga elétrica. Se o neutrino não tem carga elétrica, essa corrente aqui do neutrino não é a corrente eletromagnética, não pode ser. Então, esse acoplamento aqui é um acoplamento que está ligando essa combinação de bósons de Gade com o neutrino. Então, esse bóson de Gade aqui, nós não podemos interpretar, esse cara aqui não pode ser o fóton, ele pode ser tudo, menos o fóton, porque ele está ligado diretamente ao neutrino, e o neutrino não tem carga. Então, essa combinação linear de bósons neutros não pode ser o fóton. Então, eu sei por exclusão. Porque é a corrente que se acopla diretamente com o neutrino. Então, nós vamos pegar essa corrente aqui, esse campo de campos, essa combinação, menos G sobre 2, BM3, mais G' Y', a gente pode dizer, chamar isso aqui, é um campo neutro? É. Acho que não pode ser um fóton. Vou chamar isso aqui de um bóson. Então, Zi, neutro. Vai descrever para dentro, depois a partícula Z0. Certo? A gente pode normalizar isso aqui. Eu posso simplesmente... Então, eu estou pegando essa combinação, vamos pegar essa combinação normalizada. A definição não tem nenhum problema de multiplicar por uma constante ou não. O que é importante é que essa combinação seja decisiva. Então, isso aqui produz um G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, essa combinação aqui, esse coeficiente aqui é menor do que o I módulo e esse coeficiente aqui é menor do que o I módulo. O que eu estou fazendo? Eu passei, nós estamos vendo que nós estamos, a própria interação está me mostrando que eu passo de uma base de campos BM3Y', eu estou passando para uma nova base, que vai ser dada por esse campo Zi e para um outro campo aqui, tem que ser 2 campos. Mas eu estou saindo de uma base de campos e indo para outra base de campos. É um problema de álgebra linear. Tem 2 campos independentes, BM3 e Y'. Então, todo um sistema. Esses 2 campos, na verdade, são ortogonais, né? Porque esses campos não se comunicam. Esse campo é de uma simetria, esse campo é de outra simetria. Então, eu estou passando dessa base de campos para essa base de campos. Agora eu quero que o campo que seja parceiro do Zi seja ortogonal ao Zi, porque eu não quero que esse campo tenha nenhuma interseção com o Zi, porque o Zi impede o fóton de estar aqui presente.
Então, o campo que deve descrever o fóton deve ser a composição de μ3 e y ortogonal a essa composição, porque eu quero que, se esse cara aqui interaja com o neutrino, o fóton tem que ser completamente ortogonal a essa interação. Então, eu vou definir aqui o campo que vai ser o fóton para nós, deve ser a combinação ortogonal ao Zemi. Vamos pensar assim. Eu estou passando de uma base Dm3 para uma base Dm3Y para uma base Zemi-Ami, onde essa base inicial é ortogonal e a base final eu também quero que seja ortogonal. Dm3 e Y são independentes, completamente ortogonais, porque um está numa simetria e o outro está noutra. Ao passo que esses dois aqui, agora eu quero passar para o Ami e para o Zemi. Então, o que nós vamos fazer aqui? A nossa ideia seria definir, então, como a gente está passando de uma base de dois campos reais ortogonais para outra base de dois campos reais ortogonais, a única simetria que me permite fazer isso é a simetria SO2. A gente passar de uma base bidimensional ortogonal para outra base bidimensional ortogonal, a transformação é SO2. Ou seja, o que a gente tem é isso aqui. Basicamente, eu tenho que o Zemi, Ami, essa nova base de campo, ela deve ser uma matriz de SO2, e toda matriz de SO2 pode ser colocada nessa forma. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Isso aqui, B de 3, Y. Então, o meu Zemi, eu estou pegando, vou botar aqui, vamos chamar aqui de menos e aqui de mais, fazer assim. Então, meu Zemi está sendo cosseno de θ, Dm3, vamos botar, não faz, menos, então tá. Então, nós vamos interpretar, por exemplo, esse termo aqui, menos g sobre 2 sobre raiz quadrada de g2 sobre 4 mais g' ao quadrado, faz o papel desse cosseno de θ, g' sobre isso aqui faz o papel do seno de θ, e aqui a combinação. Então, a combinação que vai definir o fóton para mim vai ser essa aqui. 1 sobre raiz quadrada de g2 sobre 4 mais g' ao quadrado. E aí a gente vai colocar a combinação desse cara aqui, vai aparecer com menos seno de θ, o nosso seno de θ é esse aqui, ó, que está meio escondido. Então vai aparecer aqui com menos g' B3 e mais cosseno de θ, né? O cosseno de θ é esse cara aqui, cosseno de θ B3, então menos g2 B4, tá? É menos seno mais cosseno, menos seno mais cosseno, então menos g sobre 2, menos g sobre 2, y. Certo? Então, eu deveria ter isso aqui dá menos g' vezes g sobre 2, que é positivo, e esse termo aqui fica negativo. Essa combinação realmente ortogonal é essa. Então, o que eu estou só querendo motivar vocês é o seguinte: não é assim que se faz em geral. A gente espera o mecanismo de Higgs para definir o que é o fóton. Mas eu estou dizendo que a simetria é tão forte que, mesmo sem mecanismo de Higgs, a gente já pode ter uma previsão daquilo que pode ser o fóton para nós. O fóton, ele é definido indiretamente. Eu vejo quem se acopla com o neutrino, aí eu vi que a combinação de campos que se acopla com o neutrino é um campo neutro, mas que não pode ser o fóton. O fóton não pode ser aquele cara, porque o fóton não pode ter uma interação direta com o neutrino, porque a carga é zero. Então eu digo, esse campo é um campo, que eu vou chamar de Zemi, um campo neutro, e o fóton, então, tem que ser uma combinação ortogonal a esse campo, para evitar que o fóton interaja diretamente com o neutrino. E aí a gente vem com a álgebra linear simples. Eu passo de uma base de dois campos ortogonais para uma outra base de dois campos ortogonais com uma transformação de SO2. A transformação de SO2 tem sempre essa estrutura aqui, onde então nós estamos vendo que o nosso cosseno de θ é menos g sobre 2 sobre a raiz quadrada, esse termo aqui que a gente tem, e o seno de θ é o g' sobre essa raiz quadrada aqui. Então a gente pode definir, quer dizer, na verdade, θ é o arco tangente g'
2G, G' sobre G sobre 2, ou seja, 2G' sobre G. Um sinal menos aqui. Então tá, é só para ter uma ideia. Então, a gente consegue ver que tem uma transformação que depende das constantes de acoplamento de SO2 e G', G, e essa própria transformação, ela me fixa o que eu vou esperar, quer dizer, que seja o fóton. Então, o fóton tem que ser uma combinação ortogonal ao campo que interage diretamente com o neutrino. Então, a gente já tem uma primeira ideia de que como os campos se arrumam. Os campos carregados positivamente, negativamente, eles interagem com as correntes carregadas. Então, nós temos uma corrente neutra que interage com o Zi, e depois nós vamos ter uma corrente neutra que interage com o lepton left e com o lepton right. Quer dizer, essa combinação aqui, lepton left, ó, tem essa combinação aqui, G sobre 2, né? G', essa combinação aqui interage com o lepton left, e essa combinação aqui, e o Y sozinho interage com o lepton left. Mas pelo neutrino, a gente já pôde ter uma ideia daquilo que não pode ser o fóton, e daí a gente tirou, então, o que vai ser o fóton. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, setor que a gente fez agora. Então, foi acoplar a matéria eletrônica com o setor de gate. O que está faltando para nós é a parte importante da próxima aula, vai ser a discussão por que falta um campo escalar nesse modelo, qual vai ser a necessidade de realmente se introduzir um campo novo para poder processar finalmente a unificação. Esse campo novo, que características que ele tem que ter frente a SO2 e frente ao 1, e o que esse campo vai poder fazer para descrever para nós realmente a física do elétron e a física do neutrino, certo? Agora, você tem então, na próxima aula a gente vai introduzir então o porquê do campo de Higgs. Esse panorama aqui já nos leva, né? Esse panorama aqui já nos dá todas as bases para a gente poder perceber que precisa algo novo. A gente gerou as interações, mas não gerou as massas. Como é que a gente vai poder gerar as massas? E a gente não tem, os campos de gauge também são de massa zero, então as interações são de alcance infinito, o que é completamente fora de propósito para a interação fraca, que é uma interação de curtíssimo alcance, porque é uma interação que se processa em nível nuclear. Então, a escala típica da interação fraca é 10 a menos 15 metros. Então, meus bósons de gauge têm que ser razoavelmente massivos, né? Se a gente pensar que 10 a menos 10 metros, que é mais ou menos a escala do átomo, corresponde a 10 elétrons-volt, né? O elétron-volt está na faixa do 10 a menos 10, do Angstrom. O elétron-volt corresponde mais ou menos ao Angstrom. Se eu agora vou para uma escala que seja 5 ordens de grandeza abaixo, eu quero sair de 10 a menos 10 metros e ir para 10 a menos 15 metros, então se eu estou diminuindo 5 ordens de grandeza na distância, eu tenho que aumentar 5 ordens de grandeza na energia, porque energia e distância, né, delta x, delta p, é cortado. Então, são complementares. Então, se eu diminuo a distância, eu tenho que aumentar a energia. Então, se eu quero ter uma interação que se processe numa escala de distância na faixa de 10 a menos 15 metros, portanto, 5 ordens de grandeza menor do que a escala atômica, eu devo ter energias envolvidas que sejam 5 ordens de grandeza mais altas do que a escala atômica. A escala atômica é elétron-volt. Então, eu preciso de 10 a 5 elétrons-volt, né? 10 a 5 elétrons-volt são 10 a 2, né? 10 a 5 elétrons-volt são 10 a 3 elétrons-volts é o quilo, 10 a 2 elétrons-volt seria, então, alguma coisa na faixa já chegando no médio. Então, a gente precisaria de ter uma energia que seja razoavelmente maior, 5 ordens de grandeza maior do que a energia atômica, que é de 10 a 4, 13,6, né? 10 a 4 elétrons-volts. Então, a gente tem um fator aí de 10 a 6. Então, a gente precisa de ter energias na faixa aí, acima do médio. Então, essa aqui é um pouquinho, né, a questão que a gente vai ter que enfrentar da próxima vez. É gerar uma escala para os bósons vetoriais intermediários, ou seja, as suas massas, e ver como é que a gente pode gerar as massas fermiônicas, quer dizer, aquilo que o Dirac queria. Como agora juntar o lepton left com o lepton right para formar o neutrino a partir dessa distribuição. E aí é que há a necessidade de um campo extra
Então, não se consegue fazer isso sem se introduzir necessariamente um campo escalar, que aí vai ser o campo de Higgs e aí vai sair o bóson de Higgs, tá certo? Então essa é a próxima etapa. E agora vamos entrar com o setor de Higgs. A próxima aula é a discussão do setor de Higgs.